Olá, todos os companheiros e companheiras. Aqui é o nosso encontro número 6 do Grupo de Estudos para Entender o Brasil. Estamos lendo a obra Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro, né? E hoje, para a gente guiar, né, nos guiar aí nesse encontro número 6, a gente está recebendo um convidado especial, né, camarada, professor Gabriel Siqueira, que também é militante das Brigadas Populares no Rio de Janeiro. E por que a presença do Gabriel aqui, né? Porque a gente vem abordando desde o último encontro, né, o momento do livro onde o Darcy vai falar sobre classe, raça e racismo no Brasil, né? A estratificação de classes muito específica da sociedade brasileira, né? Herdeira do colonialismo, da escravidão e, claro, também o racismo estrutural do país e de que forma o racismo se estrutura e opera, né, no cotidiano da sociedade brasileira. A gente chegou no último encontro, inclusive, a falar bastante sobre isso, né? Inclusive fazendo a comparação que o Darcy aborda na obra, né? Entre o racismo de apartheid e o racismo de assimilação, né? Onde ele vai qualificar esse racismo brasileiro como racismo de assimilação e vai apresentar algumas diferenças em relação a outras sociedades racistas onde o racismo operaria pelo apartheid, né, como é o caso dos Estados Unidos, como foi o caso da África do Sul, né, e entre outras experiências, né, mas sempre aprofundando a forma como o racismo se estrutura e opera na sociedade brasileira. E aí a gente convida, né, o camarada Gabriel, né, porque o Gabriel tem uma longa pesquisa, né, sobre racismo, também sobre política de cotas, né, que ele vem já há anos desenvolvendo na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, universidade pioneira, inclusive, na política de cotas, né, foi a primeira universidade do Brasil a adotar a política de cotas em 2003, já vamos aí para quase 20 anos, né, de política de cotas na UERJ, e o Gabriel, o camarada Gabriel, estuda exatamente isso. E então hoje a gente abre aqui o nosso espaço para receber o companheiro, né, e ouvir um pouco da experiência dele, não só de trabalho acadêmico, né, mas da experiência de vida, né, de militância, de capoeirista, que o companheiro também é, né, entre outras coisas. Então, camarada Gabriel, seja muito bem-vindo aqui ao nosso grupo de estudos, né, um encontro 6 aqui, lembrando que o nosso grupo de estudos terá 10 encontros, né, e esse é o último do ano de 21. A gente vai dar uma pausa aí no Natal, Ano Novo, e voltaremos em janeiro. Então, Gabriel, seja muito bem-vindo e fica à vontade para conduzir a conversa aí do jeito que você achar melhor. Só está com Beleza. você a palavra. Isso aqui está sendo gravado também, está transmitido no fora, né? Não, está só gravando. Mas vai ser depois Vai publicado para o YouTube. ampla de, não, tem porque não podemos falar tudo, né? Só para me organizar aqui com algumas coisas. Vai ficar no YouTube a Se vai gravação. ficar no YouTube, eu tenho que medir minhas palavras, né? Em alguns aspectos. Primeiramente, estou vendo aqui Yasmin, Luiz, Torquato, enfim, tem mais alguém aqui que eu, Milena, né? Primeira coisa, primeiramente, boa noite a todos, todas. Tenho uma pesquisa há algum tempo sobre essa questão racial. Conversei com o Roberto hoje mais cedo, tivemos junto. Parece, né, Roberto, que a visão do Darcy sobre o negro e a questão racial no Brasil, você já falou um pouco, certo? Então, eu gostaria de trazer alguns elementos importantes do Darcy, né? Posicionar ele nessa discussão e avançar a partir dele. Que minha fala ficou dividida nessas partes, né? Em duas partes. Posicionar, situar o Darcy nesse debate e avançar sobre ele. Primeiro, né, é importante destacar da onde o Darcy vai retirar muitas das coisas das quais ele vai falar quando ele observa, né, a importância da formação do povo brasileiro, do sentido do povo brasileiro, a partir da população negra
das Áfricas, que vem parar aqui. O negro brasileiro, né, e a temática negra, ela vai aparecer em vários autores. Tá? Aparecer em vários autores. Quem é esse homem, essa mulher negra que aparece na obra do Darcy, né, falando, que aparece na obra do Darcy e que contribui significativamente para a formação do povo brasileiro? É importante dizer que o negro na obra do Darcy, ele é parte fundamental na construção disso que a gente chama de povo brasileiro. Que ele é ativo, que ele é protagonista nessa construção. Né? O negro, no Brasil, ele vai aparecer na obra do Fernando Henrique Cardoso, né? Ele vai aparecer na obra do Gilberto Freire, né? Ele vai aparecer nas gravuras da Missão Francesa, né? Vai aparecer no Portinari, sempre ligado ao universo do trabalho. E, às vezes, recortado e simplificado para o universo do trabalho. O negro pesquisado, né, do Nina Rodrigues, né, desses caras todos, né, que a gente chama educadamente de negrólogos, né, para não dizer outra coisa, ele é um negro estático. Ele é um homem que não resistiu claramente à escravidão. É uma mulher que oferecia favores sexuais em troca de melhoria na sua condição de vida, sempre de um olhar cristão de julgamento sobre a vida dessas pessoas, inclusive sobre as formas de resistência. O negro, na obra do Darcy, ele tem uma outra perspectiva de discussão. Primeiro, é muito importante dizer que ele aparece nessa obra não como um grupo a ser julgado. Não sei se o Roberto fez essa reflexão. Eu estou tentando, gente, fugir do que o Roberto já colocou. Mas não como aspecto do julgamento. Porque nas obras, inclusive de autores bem intencionados, você vai colocar sempre o negro apenas no recorte do trabalho e sempre pensando em como ele não conseguiu se libertar da escravidão antes. Mas os negros eram maioria, eram mais fortes. Nossa, mas eles escravizavam a si mesmos. Né? É assim que os negrólogos vão retratar o negro na história brasileira. Né? Recentemente, eu não sei quem aí já viu o filme do Luiz Gama, comentei isso hoje, né? Jefferson D tentou fazer uma coisa meio Zózimo Bubu no século XXI e não ficou bom. Não ficou bom. Né? Não ficou bom o filme do Luiz Gama. E uma das passagens, ele coloca o seguinte: o Luiz Gama pequenininho, o Santos, né, que é meio que ajuda ele sendo escravizado. Todo mundo aqui sabe a história do Luiz Gama, gente? Ou alguém não sabe, para eu poder situar um pouco? Pode falar, tá, pessoal? Só paga na saída. Todo mundo está a par do Luiz Gama? Sim, né? Vou fazer de conta que sim, né? Ninguém me respondeu. É igual os alunos da escola. Todo mundo online. Sim, o Luiz Gama. Não sabe que o Luiz Gama nasceu livre, mas acabou sendo, né, reescravizado, vendido como escravo. Aí ele veio E depois ele conseguiu a própria liberdade e depois começou a advogar em torno disso. Isso. Mas assim, a Milena falou, sei por alto. O que aconteceu? Ele veio lá da Bahia, o pai dele vendeu ele para pagar uma dívida de jogo, e ele veio da Bahia para ser escravizado aqui. Só que ele não conseguiu muito ser vendido,
porque estava no auge da revolta de Malês, cuja mãe dele, a Luísa Maim, tinha sido uma liderança, ela foge, não se sabe se foi morta, tem uma, né, o Luiz Gama, inclusive, procura ela na vida dele adulta, né? Tem o Rio de Janeiro e tal. Mas a Luísa Maim, ela tem que sair fora, porque está sendo perseguida pela revolta de Malês, morreu gente pra caramba, não sabe se ela foi executada ou se simplesmente ela fugiu, desapareceu, não pôde voltar mais. E o pai dele, que era branco, vende ele. E aí ele, pequeno, não consegue ser vendido, ele vai para Santos, vai para o Rio. O pessoal não quer comprar um negro da Bahia, porque está no auge da revolta de Malês, e tinha essa ideia que os negros da Bahia eram muito violentos, eram revoltosos, eram chamados de pretos recalcitrantes, que eles tinham aquela calceta que era uma tornozeleira de metal, né, que ficava no pé do negro, e quem tinha essa aí era o cara que tinha se insurgido contra o seu dono, tinha fugido. Então o pessoal já tinha meio medo, um receio. Então ninguém compra o Luiz Gama, ele vai para Santos, vai para São Paulo. Peraí, só um minutinho, gente. Que meu notebook aqui está descarregando. Só um segundo. Agora que eu vi que está fora da tomada. Tá. Só um segundinho rápido. Tá, ainda aí, Gabriel? Ou caiu de vez? Acho que não deu tempo acho que não deu tempo dele chegar na tomada. Deve ter acabado a bateria. Bem, enquanto o Gabriel não retorna, né? Ele mencionou um pouco o filme do Luiz Gama, né? Que saiu agora em 2021, né? Nesse ano. É um filme bem simples, né? É até curtinho, tem 1h30. Que para quem ainda não assistiu, né? Acho que vale a pena. Ele mostra um pouco pega essa primeira parte, né? Da infância do Luiz Gama. O Luiz Gama, ele nasceu livre, né? Ele era filho da Luísa Maim, que foi, como o Gabriel citou, foi uma das lideranças da revolta dos Malês, e com um comerciante português, né? Branco. E aí, depois que ela foge de Salvador, né? Por causa do... não sei, Milena, deve ter um paralelo já. Não, que a essa altura já deve estar no Globoplay, alguma coisa desse tipo, porque, se não me engano, o filme é da Globo Filmes, né? E traz um pouco, né? A Luísa Maim, ela foge de Salvador, depois que a revolta dos Malês não alcança o objetivo. E depois ela meio que some no mundo, né? A gente não tem muitos registros historiográficos do que aconteceu com a Luísa Maim depois. Há uma série de informações desencontradas, de que talvez ela tenha sobrevivido um pouco mais, talvez não. E esse pai dele, né, que é branco, acaba revendendo ele, né? Vende ele como escravo, sendo que ele era liberto, ele nasceu livre, né? Mas a gente está ali em meados do século XIX, onde houve um forte processo de reescravização de pessoas, né? Já um processo onde já havia uma certa assim, captura de negros libertos para serem vendidos como escravos. Então as pessoas eram reescravizadas. Isso é uma história pouco contada, inclusive, mas que ocorre bastante no século XIX, né? E depois de 1850, que acaba o tráfico negreiro, aí isso acontece ainda mais. Ó, a Milena confirmando que Doutor Gama já está disponível no Globoplay. Então já deve estar disponível também nos alternativos da vida aí. E depois que ele né, ele consegue comprovar a sua, né, o fato dele ter sido nascido liberto, e portanto a escravização dele era um crime, e a partir daí ele deixa de servir, né, o senhor que ele servia, e ele passa a trilhar um caminho. Ele sempre muito estudioso, aprendeu a ler, teve contato com alguns abolicionistas, né, que apresentaram um pouco o mundo das letras para ele. Ele foi se inteirando cada vez mais na questão do direito, e até se tornar um grande advogado que ele foi,
o maior advogado da história do Brasil, né? Um advogado que se especializou em libertar as pessoas, né? E que nunca teve diploma de advogado, né? Até agora, poucos anos atrás, quando a OAB finalmente deu um diploma de doutor honoris causa, né? De advogado para ele. A coisa agora, na última década agora, de Deu a 2010. carteirinha da OAB para ele, 200 anos Tem a depois. carteirinha da OAB para ele. Bem, Gabriel já voltou aí, então eu dei aqui uma sinopse do filme, indiquei, apesar de eu também achar ele bem, digamos assim, fraquinho, né? Mas serve, assim, acho importante que tenham Não, produtos tem que ver, o culturais pessoal que tem que ver. apresentem os nossos verdadeiros heróis e heroínas, né? Então, segue aí, Gabriel. Não, o pessoal tem que ver, Roberto, com certeza. O que, na verdade, eu falo que ele é fraco, eu vou chegar no ponto que eu queria. Chega um momento lá que ele, indo viajar, o pessoal tá. Eles vão a pé, descalço, né? Como era a escravidão, a tragédia, do Rio para Santos. Em algum momento no meio desse caminho, o Santos, que era um outro escravizado que acolheu ele, falou: agora, teoricamente, poderia ter sido igual a ele, escravizado, e era livre. Ele pede para um outro preto que está cozinhando, fala: guarda um pouco mais de sopa para o Luiz, ele só tem 11 anos. Aí o cara fala: cada um por si, preto. Ou seja, na verdade, ele perde um tempo no filme do Luiz Gama para dizer que havia uma divisão entre os negros, né, no Brasil, como se isso fosse uma novidade. Né? Porque, óbvio, a África é um continente. Então, né, você pegar a Europa ocidental, certo? Cabe dentro da Nigéria. Você bota a Nigéria, mais 3, 4 países ali, é Europa. Né? Então, falando a África, são 10 Europas. Tinha gente que veio para o Brasil, de Moçambique, de Angola, que estão numa distância entre 1.000 quilômetros de um lugar para o outro. Estão numa costa para outra costa da África. São pessoas que, na sua vida, na África, nunca se encontraram. E que aqui vão se encontrar. E aí nós estamos falando de, óbvio, de divisões, de misturas, do que a gente chama de cultura afro-brasileira, que são culturas que vêm das Áfricas. Muitas Áfricas. Que na África, às vezes, não tinham nem contato. Que vão passar a ter contato aqui. Né? E óbvio que eu estou falando aí nos termos europeus, Moçambique, Angola. Né? Moçambique é uma porrada de coisa. Várias línguas ali. Né? Angola, outras milhões de coisas. Né? Então, você imagina que é dessa diversidade que não aparece na história oficial, né? E de interesses distintos, que vai aparecer na obra do Darcy Ribeiro. Né? Que vai aparecer o negro ali para fora do universo do trabalho. Né? Que vai chegar a aparecer um pouquinho na obra do Gilberto Freire, e que depois o Darcy ele vai recuperar, vai trazer para a sua obra Beatriz Nascimento, que é a maior estudiosa de quilombos da história. Né? Inclusive, saiu a coletânea dela em PDF, Eu Sou Atlântica, vale muito a pena. Tá? Vai trazer Abdias Nascimento, né? Vai trazer Horaci Nogueira, né? Outras influências, né, de negros, de outros pesquisadores mulheres negras, homens negros, e vai propor uma outra observação sobre a contribuição do negro na sociedade brasileira. Inclusive, ele vai trazer uma leitura, não sei se o Roberto já falou sobre a polêmica, mal interpretada, né, sobre a questão da mestiçagem, né, sobre a questão da mistura das raças. Você chegou a tocar nesse ponto, Roberto? Né? Pode aprofundar. Porque algumas pessoas vão dizer: olha, o Darcy, ele fala a mesma coisa que o Gilberto Freire. Algumas pessoas vão dizer isso. Essas pessoas têm duas opções, quem fala isso. Uma, não leu o Gilberto Freire e muito menos leu o Darcy. Ou são pessoas que leram os dois e são mal intencionadas. Né? Estão mal intencionadas. O que o Darcy, apesar dele falar da mestiçagem, ele vai no sentido diametralmente oposto do Gilberto Freire. Né? Ele vai mostrar algumas coisas sobre a questão da mestiçagem, inclusive antes com a questão dos indígenas,
Porque a ideia do estupro, né, a ideia da violência sexual, que é correta e existe, e é central para explicar a história do Brasil, ela também não explica tudo. Também não explica tudo. Né? Existem vários dados, né, que vão mostrar que a mestiçagem nos primeiros séculos tem a ver com várias outras coisas, inclusive com a prática do cunhadismo, que vocês também, que existia em África, que existia na Europa medieval e que existia na América pré-colombiana. Tá? O que era isso? Né? E se a gente Perdemos. Peraí. Gabriel, peraí, a gente não tá te ouvindo. Acho que deu uma travada aí no Gabriel, né? É melhor mandar mensagem pelo WhatsApp. Vou mandar aqui. Mandei aqui. Gabriel, se você estiver me ouvindo, a gente não tá te ouvindo. Parece que tá ruim a tua conexão aí. Dá um F5 aí para você voltar para a sala. Liga nele pelo WhatsApp. Se ligar, peraí que eu tô no celular aqui, né? Vou ter que chegar aqui rapidinho.